Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Querido, se um dia você não passou no vestibular, esse problema acabou. Parabéns para você que escolheu esse canal para assistir essa aula. Eu sou o professor Marcão, professor de matemática e quero aqui a te ajudar. Quero te ajudar a tirar as dúvidas e quero que você arrebente no vestibular. Meus queridos, se você quiser assistir novas aulas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que você possa receber novas dicas, novas aulas, não só do professor Marcão, de uma equipe de fera que você tem. Como eu já falei para vocês, sou o professor Marcão, professor de matemática. Se você gostar do nosso vídeo, no finalzinho do vídeo você dá um like positivo. Se você não gostar do nosso vídeo, no final do vídeo dá um like negativo. Mas eu espero que você adore nossa aula. Queridos, o que nós vamos trabalhar nesse assunto aqui é chamado de estatística. Ah, estatística, professor, isso cai no vestibular? Queridos, quando você fala em estatística, isso tem uma recorrência muito grande no Enem. O que é recorrência, Marcão? Meu querido e minha querida, recorrência nada mais é que aquilo que volta e meia aparece acontecendo. Ou seja, quando você fala em estatística, todos os anos caem questões no Enem. Falando de estatística, estatística tem o famoso 3M. Como assim, Marcão, 3M? Os 3M são média, mediana e moda. E nós vamos estudar, lógico, todos esses assuntos, meu querido. Então vamos começar o nosso primeiro assunto. E o nosso primeiro assunto que nós vamos trabalhar hoje com você, moçadinha, é chamado de média aritmética. Professor, o que é uma média aritmética? Você não sabe o que é uma média aritmética? E se eu falar para você média simples? Ah, professor, por que você não falou antes que era média simples? Média simples eu sei. Só que, queridos, como você está se tornando uma pessoa muito importante porque você está caminhando para a faculdade, as questões de vestibular muitas vezes vêm com essas terminologia complicada, professor Marcão. Sim, queridos, mas todas as vezes que você fala em média aritmética, na verdade, moçadinha, nós estamos falando da média simples. Mas o que é uma média aritmética? Se você não recorda o que é uma média aritmética, eu vou te dar uma informação muito rapidamente. Média aritmética é a soma de vários valores e dividido pelo total deles. Professor, não entendi nada, professor. Queridos, vamos lá para a estratégia? Pensa só, seu pai chegou em casa, você olha para ele e fala assim, pai, vamos fazer uma média aritmética. Seu pai fala assim, mas como assim uma média aritmética? Seja esperto. Você fala assim, pai, vamos dividir igualmente o que nós temos. O senhor vai pegar o que tem no seu bolso e eu vou pegar o que eu tenho no meu bolso. E nós vamos somar. Aí seu pai arranca uma nota de R$ 50 e você arranca uma nota de R$ 2. R$ 2. E aí seu pai entrou na brincadeira, o que ele vai fazer? Ele te dá essa nota de R$ 50 com o seu 2. Quando você soma 50 mais 2, querido, você obteve o total. E esse total que você obteve, quando você divide por 2, você está encontrando o que nós chamamos na matemática de tendência central. Nesse caso, você acabou de realizar uma média simples e você é 10, porque você foi esperto, você só tinha R$ 2 e seu pai tinha 50. Como seu pai aceitou a entrar nessa brincadeira, 52 dividido por 2, isso vai me dar 26. E você acabou de ganhar R$ 24 a mês. Ai, Marcão. Quer dizer que média aritmética, queridos, ou média simples, nada mais é, queridos, que você pegar todas as informações que são dadas para você, somar e dividir pela quantidade de elementos. Professor, ainda fiquei um pouquinho com dúvida. Ficou com dúvida? Vamos novamente lá. Definição de média aritmética. Seja os números reais x1, x2, x3, x4 até xn. A média aritmética é definida por... Como assim definida? Você vai somar todos os elementos que são apresentados para você e vai obter um total. Esse total que você encontrou, você divide pelo total de elementos. Quando você fizer isso, você achou um ponto central, chamado de tendência central. Isso que você acabou de fazer nada mais é que uma média simples, meu querido e minha querida. Você é 10, é o golpe que você deu no seu pai. Seu pai te deu 50, com seus 2 você somou e ficou 52. Quando você dividiu para os 2, isso que você fez foi uma média.
Cada um recebeu R$ 26. Mas, professor, esse assunto é um assunto que cai no Enem? Só entre nós. Todos os anos cai média no Enem. Todos os anos cai exercício fácil de média no Enem. E você não pode errar. Só que não espalha para o seu concorrente. Quando o seu concorrente falar para você de média, você fala assim: ah, média é muito complicada. Vamos resolver um exercício para a gente verificar se a gente tem conhecimento disso? O primeiro exercício e o único exercício que nós vamos resolver nessa aula, porque é uma aula bem rapidinha, porque tempo você não tem. O primeiro exercício que nós vamos resolver, queridos, é um exercício do Enem. Perceba como o exercício é muito fácil. Vou ler juntamente com você. Querido, se você quiser resolver o exercício sozinho, você dá uma pausa no seu vídeo, leia o exercício e tenta resolver. Não conseguiu resolver, depois você recorre e veja a resolução aqui comigo, mas eu acredito que você vai acertar. Presta atenção. 5 empresas do gênero alimentício encontram-se à venda. Professor Marcão, lá perto de casa tem um baguncinha que está vendendo. Pode ser, é do gênero alimentício, mas vamos focar no exercício. 5 empresas do gênero alimentício encontram-se à venda. O empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas, mas ele não vai comprar aleatoriamente. Para escolher qual delas ele irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas, em função do tempo. Queridos, cuidado com isso aqui, presta atenção. Ele está falando assim que o lucro dela é em função do tempo. Então, aguenta aí, vamos continuar lá. Ó. Esse tempo está em anos de existência, decidindo comprar a empresa que apresenta o maior lucro médio anual. Queridos, ele não está perguntando qual foi a empresa que deu maior lucro. Ele está perguntando qual foi a empresa que deu maior lucro médio anual, ano a ano. Então, presta atenção. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo em anos de existência a cada empresa. Mas, professor Marcão, eu estou olhando para um lado e estou olhando para o outro e não estou vendo esse quadro. Aguenta aí, meus queridos, olha de novo. Não pisca, olha de novo. Olhou para o quadro, tá aí o quadro, queridos. As empresas que estão sendo apresentadas para você são empresas fictícias. Ele mostra lá, a empresa FGHMP. Professor Marcão, eu já visualizei 25 milhões. É a empresa H. Então, rapidamente eu olho para a alternativa C. Opa! Aguenta aí, queridos. Você não esqueceu de nenhuma informação aí? Ele fala que a empresa F, ela teve um lucro de 24 milhões, só que em 3 anos. Lembra que ele perguntou ali no exercício que ele quer uma média anual, ou seja, um lucro anual. Então quer dizer que eu tenho que fazer uma relação entre o lucro e a quantidade de anos que ele obteve aquela relação. Então, queridos, não seja afoito. Não podemos errar questão fácil. Calma aí, o professor Marcão está aqui para te ajudar. Vem junto comigo, vamos junto. Aguenta aí. Então, essas são as informações que nós temos. A empresa F, 24 milhões em 3 anos. A empresa G, 24 milhões em 2 anos. A empresa H, 25 milhões em 2 anos e meio. A empresa M, de moleza, 15 milhões em 1 ano e meio. A empresa P, 9 milhões em 1 ano e meio. Mas, professor, quer dizer que eu não posso correr lá e marcar já a alternativa? Meu querido, aguenta aí. Nós vamos resolver essa situação junto. Mas como que nós vamos resolver essa situação? Fala, meu querido, dá uma olhada no meu quadro virtual aí para que você possa entender melhorzinho essa situação que eu estou apresentando para você. Queridos, você vai perceber que a empresa F aí, ele está falando para você a seguinte situação. A empresa F, ela teve um faturamento de 24 milhões, mas não por ano, durante 3 anos. Então, na verdade, queridos, nós temos que fazer uma média. O faturamento é a soma de tudo. Para mim alcançar a média, eu somo tudo e divido pela quantidade de elementos. Como são 3 anos, eu vou pegar o 24 e dividir por 3. Quanto é 24 dividido por 3? Você já deve ter gritado aí da sua casa que 24 dividido por 3 é 8. Isso significa que ela teve um faturamento médio anual de 8 milhões. Matemática, queridos, é moleza. Agora vamos para a segunda situação. A empresa G teve um faturamento de 24
milhões também. Porém, queridos, esse faturamento dele foi um faturamento em 2 anos. Então, vamos fazer a média simples, também chamado de média aritmética. 24 dividido por 2, nós vamos encontrar 12 milhões. O que significa esse 12 milhões, professor? Que ele teve um faturamento de 12 milhões ao ano. Perceba, moçadinha, a empresa F teve um faturamento de 8 milhões ao ano, a empresa G teve um faturamento de 12 milhões ao ano. Aqui eu já posso descartar a empresa F, porque o faturamento dela foi menor. Quem está ganhando é a empresa G, mas vamos lá resolver o restante. Queridos, eu tenho a empresa H que ela mostra um faturamento de 25 milhões, só que dividido por 2 anos e meio. Professor Marcão, eu não sei fazer divisão com vírgula. Como que eu vou resolver isso sem calculadora? Para você que não sabe fazer uma divisão com vírgula, nós vamos colocar aqui, ó, 25. E esse 25 eu vou dividir por 2,5. Queridos, na verdade, isso são chamados de números decimais. Não existe divisão com vírgula. O que nós vamos fazer? Nós vamos equiparar as casas decimais. Todo número tem vírgula? Tem. Quando ela não aparece, ela está atrás do último número, coloca a vírgula aqui. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Uma. Então você acrescenta para mim um zero. Como as casas estão equiparadas, eu tenho uma casa após a vírgula, agora eu posso cancelar essa vírgula e faço a divisão. Então aqui eu tenho 250 dividido por 25 e isso vai dar para mim 10. Quer dizer que 25 milhões dividido em 2 anos e meio, isso vai me dar 10 milhões. Mas, moçadinha, perceba, 10 milhões ao ano é menor que 12 milhões. Também está fora. Agora que você já entendeu como que é um número com vírgula, eu tenho 15 milhões dividido por 1,5. Isso vai me resultar em 10 milhões. Lembra que 10 milhões é menor que 12 milhões? Está fora. Só sobrou uma última empresa para a gente poder analisar. E a última empresa que nós temos ali, ela fez um faturamento de 9 milhões, só que no ano e meio. Então, fazendo essa divisão, é a mesma história da divisão do 25 dividido por 2,5, 9 dividido por 1,5, isso vai me dar 6. Isso significa, queridos, que esse faturamento que ela teve foi de 6 milhões ao ano. Moçadinha, acabamos de realizar aqui o que nós chamamos de média aritmética. Como você é uma pessoa esperta, você já percebeu que o 12 milhões, esse foi o maior faturamento que nós tivemos ano a ano. Então, qual vai ser a nossa alternativa correta, senhoras e senhores? Fala, meu querido, e fala, minha querida. Você viu como que matemática é maravilhoso? Você viu como que matemática é simples, queridos? Média simples, soma tudo e divide pela quantidade de elementos. Qual das alternativas é correta? Nós acabamos de verificar que a empresa que teve o maior faturamento anual, senhoras e senhores, que empresa é essa que teve o maior faturamento anual? É a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Alternativa correta, letra B. Boa de prova. Essa é a alternativa. Moçadinha, fica aqui um abraço para você do professor Marcão, mas não se esqueça, se você porventura gostou da nossa aula, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva no nosso canal e dá um likezinho para nós aí no término da nossa aula. Se você gostou, positivo. Se você não gostou, coloca um negativo. Fica aqui um abraço do professor Marcão, até a próxima aula.